Hoje nós vamos falar sobre por que os contos não encontram resistência no pensamento lógico. Também vamos falar sobre o maior erro ao contar uma história, ao utilizar dos contos como uma ferramenta terapêutica, ao fazer dos contos a contoterapia. Nós vamos falar desse maior erro. E como não cometer este erro, lógico, né? Bom, então vamos começar. O que as histórias têm a ver com o movimento da alma? Há mais de 100 mil anos a gente começou a desenvolver a linguagem, a comunicação, e a gente passou a contar histórias para transmitir conhecimento, sabedoria, e o nosso cérebro se adaptou a esta forma de comunicação. Já vem vários estudos mostrando para a gente que as histórias é um dos meios mais eficientes de comunicação. E a gente passou a compreender o mundo e as coisas por meio das histórias. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você tem acesso a apenas uma informação, que normal, vamos pegar um exemplo de preconceito, né? Onde gera um preconceito na gente. Por exemplo, qual é a ideia que a gente tem do México, ou da África, ou dos Estados Unidos? A gente tem uma ideia que foi vendida para nós. Então, toda vez que a gente pensa no México, a gente pensa no México como um país muito colorido, mas muito pobre. Assim como na África. A gente acha que o continente africano é pobre, todo mundo é tribal. Essa é a ideia que a gente comprou, porque a ideia que foi vendida para nós. Quando a gente passa a ter acesso a histórias, a imagens, e imagens contam para nós histórias, a gente começa a ampliar a nossa consciência. Então a gente vê que o continente africano não é do jeito que a gente imagina. Tem grandes cidades, as pessoas têm dinheiro, nem todo mundo é tribal. Ainda existem tribos lá, né? Não são todos os africanos que são tribais. E quando a gente vê essas imagens que contradiz as imagens que nós temos internamente, causam um certo choque. Que a gente fala assim, nossa, a África é isso? Nossa, o México é isso? E é engraçado, eu tenho um amigo que ele morou nos Estados Unidos, ele foi fazer, não é estágio, é intercâmbio lá, e ele foi numa região muito rural. Assim que ele chegou, ele conta que as pessoas olhavam para ele assustado, porque ele é branquinho, né? Olhavam para ele assustado porque aquelas pessoas tinham a ideia de que todos os brasileiros eram negros e as perguntas que faziam para ele era: como é que é viver lá no Brasil? Vocês têm contato o tempo inteiro com macacos, com animais? A ideia que eles têm de como é o Brasil, o Brasil inteiro, o tamanho desse país, e eles têm essas ideias. Então, quando a gente entra em contato com imagens ou histórias que chocam a imagem que nós temos internamente, isso amplia o nosso ponto de vista, amplia a nossa consciência. E as histórias têm a ver com esse lugar. As histórias, elas nos trazem consciência. Por exemplo, tem uma história que eu gosto muito que é da integridade. Era uma vez um rei muito poderoso, e esse rei ele não tinha nem filhos e nem parentes próximos. E ele já estava precisando ali encontrar um sucessor. E ele teve uma ideia. Bom, quem são aqueles que trazem a inocência no seu coração? Então ele mandou chamar todas as crianças do reino. Convidou as crianças no seu grande salão. Aí no dia ele sentou no seu trono, aquele salão imenso, alto, com aquelas pilastras enormes, redondas. E a criançada começou a entrar. Imagina, gente, muitas crianças num lugar só. Imagina como é que fica esse lugar. Era a criança correndo, gritando, brincando, brigando, e o rei olhava tudo aquilo e ele se divertia com tudo aquilo, até que chegou o momento, o rei se levantou, o seu súdito bateu o cedro no chão, pá, 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 aquilo ecoou no salão e silêncio total. Então o rei disse a todas as crianças: cada um de vocês receberão uma semente. Vocês estão aqui hoje porque eu estou em busca de um sucessor. Vocês vão levar essa semente para casa, vão plantar essa semente. E após 6 meses, aquele que tiver a planta mais bonita e mais bem cuidada será o meu sucessor. E cada um, então, recebeu uma sementinha. Rapaz,
pensa no que virou esse salão quando essas crianças estavam com essa semente na mão. E dentre todas aquelas crianças, havia um menino que era um exímio jardineiro. Ele havia aprendido com seu avô, ele amava cuidar das plantas e ele era muito bom nisso. Esse menino, com muito cuidado, levou a semente para casa, chegou em casa, pegou um vasinho, arou a terra, botou a sementinha lá dentro, cuidou ali e regou. Regou um mês, regou 2 meses, 3 meses. Todos os dias o menino ia lá no vasinho, olhava, verificava se estava tudo certo, botava mais um tiquinho de água. Ele regou 4 meses, 5 meses. Quando já estava chegando perto do dia de apresentar a planta para o rei, ele foi lá em seu vaso regar de novo. Nada havia brotado e crescido naquele vaso. Ele estava desesperado, morrendo de medo. Como assim? Ele era tão bom naquilo e nada havia brotado naquele vaso. E já estava chegando o dia de apresentar a planta para o rei. Já sei, vou passar no mercado, compro uma planta bonita e levo, porque como é que eu vou chegar na frente do rei sem nada? Não posso fazer isso. Bom, deixa eu conversar com meu avô. Diante do seu avô, contou toda a situação, que ele havia regado todos esses meses, tinha cuidado, nada havia brotado. Então ele estava pensando em comprar uma planta bonita e apresentar para o rei. O avô olhou para ele e disse: meu neto, sua integridade vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. O menino abaixou a cabeça, envergonhado, pegou o seu vasinho, sem nada, e se dirigiu ao palácio do rei. Chegando lá, um monte de crianças, e cada uma delas com uma planta mais bonita do que a outra nas mãos. E ele com aquele vasinho na mão, sem nada. Uma vergonha que só, porque somente ele não tinha conseguido. Todas as crianças foram apresentando as suas plantas ao rei, até que chegou o seu momento. E ao se aproximar do rei, ele abaixou a cabeça, a voz embargou e ele disse: meu rei, por mais que eu tenha tentado de tudo, por mais que eu tenha regado, cuidado e por mais que eu seja um exímio jardineiro, nada brotou. Eu não sei o que aconteceu. Eu até pensei em passar na feira e trazer uma planta bonita para o senhor, porque eu estou morrendo de vergonha, mas eu achei melhor te contar a verdade e te dizer, nada cresceu. O rei, nessa hora, abriu um sorriso, passou a mão no rosto do menino e disse: todas as sementes que foram distribuídas foram queimadas. Nenhuma poderia brotar. Somente você plantou a semente da verdade. Esse menino cresceu, se tornou um homem íntegro, digno de ser rei, até que ele se tornou um rei bondoso e íntegro. As histórias nos trazem consciência de estado emocional, de comportamento. Quando a gente ouve uma história, a gente faz assim: nossa, eu estou fazendo isso. Então, as histórias nos amplia consciência. O que ela tem a ver com o movimento da alma? Ela nos movimenta a alma. Ela nos faz crescer. Eu já disse para vocês que o nosso sistema emocional é uma criança de 7 anos. Ela sempre vai ter 7 anos. As histórias também é um excelente modo de crescimento emocional. As histórias também é uma forma da gente ampliar a inteligência emocional. Só que, o que acontece? A inteligência emocional dá recursos, assim como as histórias, dão recursos para essa criança emotiva, essa criança interna, a agir de forma mais adulta. Porém, tretou, relou, ela vai surgir, ela vai aparecer, porque ela sempre vai ter, no máximo, 7 anos. Então, as histórias faz essa criança crescer, dá ampliação de consciência. E eu não estou falando apenas dos contos de fadas. Os contos de fadas, eles foram tão alterados e tão romantizados que os contos de fadas já não traz mais para nós, creio eu, pelo menos os mais conhecidos, né, gente? Essa ampliação de consciência. Porque ao começar a ouvir uma história sobre os 3 porquinhos, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, o nosso sistema racional, ele não baixa a guarda. Então, a gente faz críticas sobre aquele conto. Eu gosto muito de uma frase do Pierre Emmanuel, que ele diz o seguinte: analisar intelectualmente o símbolo é como descascar uma cebola para
achar a cebola. Então, não faz muito sentido, sabe? Porque não se trata dessa compreensão mensurável, aplicável. Os contos não estão nesse lugar, porque ele é simbólico. Não adianta a gente ir para esses padrões de compreensão. É como se o nosso sistema racional fosse várias plantas, várias árvores grandes, bem gigantes, com copas bem largas. E os contos vão por trás dessa árvore, eles atravessam essas árvores e vão encontrar um lugar que está atrás, que não é mensurável, não está dentro dos padrões convencionais, está na alma, aquilo que está bem escondidinho. Eu sempre gosto de fazer analogia com a constelação, porque o que é a constelação? A constelação é uma história que emerge e nos traz consciência de algo que está oculto. Então, os contos têm a ver com esse movimento da alma, um lugar que muitas vezes a gente não, às vezes sim, às vezes não. Às vezes eles nos traz consciência de comportamento, às vezes não. Às vezes eles só vão afetar a gente, e a afetação tem um lugar que não é mapeável para o nosso cérebro, ele não consegue mapear, então ele vai dar signos àquela afetação. Então nós vamos inventar análises justificativas, nós vamos dar signos para aquilo que não é mapeável. Porém, esses signos são invenções que o nosso cérebro cria. Então, as histórias estão movendo um lugar dentro de nós que muitas vezes a gente não tem acesso. A gente mesmo não tem acesso. Eu estou falando isso conforme o funcionamento do nosso cérebro. Não é uma coisa que eu sinto ou eu acho, não está no campo do achismo. Nosso cérebro faz exatamente isso. Entra uma nova experiência, e os contos é uma experiência no qual a gente vivencia quando a gente escuta ou quando a gente narra, e aí o cérebro, ele soma aquela experiência a todas as experiências que já existem, que você já vivenciou, e ele dá um novo signo àquela somatória. É assim que funciona. Esse signo é uma invenção, não tem a ver com interpretação. Por isso que eu falo, aí a gente entra no maior erro ao trabalhar com a contoterapia, é interpretar o conto. Quando a gente interpreta o conto, a gente foge do campo onde o conto trabalha. A gente atua num campo de invenções e não do verdadeiro movimento que o conto faz na alma da gente. O conto é como se ele encontrasse uma constelação de imagens. E o conto nos ajuda a organizar essas imagens internas. E muitas vezes a gente não olha para essas imagens internas. E quando a gente faz esse caminho de olhar, de analisar, de interpretar, de significar, a gente está atuando num campo longe do campo verdadeiro que as histórias atuam. Então, o maior erro é quando a gente quer interpretar uma história. Outro dia, com os meus alunos, tem no meu curso um módulo no qual a gente faz um estudo do conflito das histórias, do conflito da história, da transformação que o personagem vivencia naquele conto e da mensagem do conto. E aí foi muito interessante porque nenhum aluno do meu curso trouxe exatamente a mensagem e a transformação do personagem. Eles conseguiram identificar que era um conflito interno e conflito do meio ambiente, mas a transformação e a mensagem do conto, eles fizeram uma interpretação daquilo. E aí a gente riu muito, né? Porque eu falei, gente, não, a transformação é essa, tá aqui no conto. O conto te dá a mensagem e a transformação, a gente não precisa ficar lá interpretando. A mensagem do conto, ela é muito clara. E aí eu me lembro que o conto que a gente estava trabalhando, a mensagem era uma mensagem que o próprio personagem grita no final da história. A vida é bela até o fim. E aí, a hora que eu perguntei da mensagem, eles vieram com uns negócios muito malucos. Aí eu falei, gente, essa não é a mensagem do conto. A mensagem do conto é a vida é bela até o fim. Aí eles fizeram assim, a gente interpretou a história. Eu falei, vocês interpretaram a história. Aí é que está o maior erro. A gente vai colocar sobre aquele conto o nosso ponto de vista, porque nós vamos fazer o processamento e a somatória dessa experiência
com base nas experiências que nós já vivenciamos. E a contoterapia, a gente narra para uma pessoa. É para ela que a gente vai narrar essa história. Não sei, quando a gente está trabalhando em grupo, são dois veículos diferentes quando a gente faz uma contoterapia para grupo e quando a gente faz uma contoterapia individual. Ou seja, eu estou numa constelação, o constelado me senta ali do lado, me traz a questão dele e eu narro a história para ele. É óbvio que a história que eu narro para ele vai servir para outras pessoas também, porque os escutadores vão vivenciar aquela experiência que o constelado também vivencia. Só que a história é para ele. Então eu vou movimentar a força de movimentação da alma para que ele saia da postura na qual ele está, que está prejudicando, e vá para uma postura adequada, no qual vai fluir um pouco mais ali a vida para ele, é para ele. Porém, todo conto traz caminhos de vida e traz mensagens e traz transformação do personagem. Então, o grupo todo se beneficia da história de alguma forma. Enquanto eu narro para esse, todos os outros escutam a história, talvez uma ou outra vai fazer o movimento da alma. Mas, com certeza, a ampliação de consciência, a mensagem vai tocar, a transformação do personagem vai provocar alguma coisa. Só que a movimentação de alma, onde eu estou agindo na minha vida com uma postura interna e eu vou passar a agir por outra postura, atuando de outra forma no mundo, é para aquele que me escuta. E não adianta eu levar para o conto a minha interpretação. O conto em si já traz a mensagem, a transformação. E em todos os contos há muitos conflitos, há muitos sentimentos, há muitas sensações. Então, não dá para a gente ficar querendo olhar o conto por uma única janelinha, que é a nossa. Então, esse é o maior erro. Como é que eu faço, então, Sandrinha? Simples, é muito simples, na verdade. Se o conto me afeta, num determinado momento, quando você ouve e você fica com aquele conto um pouco ali internamente, né? E ele fica dialogando com você por um tempo, esse momento você está trazendo um monte de signos, de significações para aquela história, para aquela experiência. Cada vez que você lembra da história, você dá um novo signo, você ressignifica, porque é como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. Por que é como se você estivesse ouvindo pela primeira vez? Porque a cada instante você adquiriu novas experiências. Então a Sandrinha de agora não será a mesma de daqui 5 minutos. Então, se eu escuto uma história hoje, como vocês escutaram da integridade, e daqui pode ser daqui 5 minutos, tá? Se eu narrar a história aqui de novo, ou se daqui uma semana, enfim, não importa o tempo, eu escutar de novo, é uma outra Sandrinha que está ouvindo a mesma história, porque eu tô com novas experiências. Então eu vou ouvir aquele conto como se fosse a primeira vez, porque ele vai me trazer novos insights, novas percepções, porque eu tenho mais bagagem. Então, a cada vez que eu conto ou que eu escuto uma história, mesmo que seja a mesma história, ela vai me servir para alguma coisa ali, alguma coisa. Ó, eu conto essa história da integridade há uns 6 anos, e é muito interessante, porque toda vez que eu conto essa história, eu conto ela um tiquinho diferente. Essa é a beleza da contação de histórias, né? Ela é viva, a história é viva. A cada vez que eu conto com algo vivo. Então, ela se dá no momento da narrativa ou no momento da leitura. Então, ela ganha vida nesse momento. E a cada vez que eu narro, me traz alguma coisa que eu nem paro para pensar muito bem o que é, mas é engraçado porque a cada momento é uma imagem diferente nessa história que me gera, que é criada, que nasce em mim no momento que eu estou narrando, ou uma imagem que já está na história, porém, naquele momento que eu estou narrando, ela fixa, ela parece que carimba mais, sabe? Ela ancora mais, ela faz up, e aí é a imagem que mais fica forte no momento que eu estou narrando. Então, essa beleza de trabalhar com a contoterapia e o que ela tem a ver com o movimento da alma, ela tem a ver com o movimento daquele que escuta
e daquele que narra. O mesmo processo que ocorre com o escutador no cérebro, a produção de neurotransmissores, né, que ajudam a gente a ter uma melhor memória, que ajuda no nosso humor, a dormir melhor, a ter sensação de bem-estar, controlar temperatura, batimento cardíaco. Esses neurotransmissores são muito potentes. Eu chamo eles de coquetel da fluidez. Isso também é produzido quando eu estou narrando. É produzido em mim como narradora. Então, o movimento da alma é voltado para quem narra e é voltado para quem ouve. Imagina, será que você pode associar a contoterapia às suas ferramentas de trabalho? Eu tenho uma aluna que ela é fisioterapeuta, e enquanto ela está trabalhando com microfisioterapia, se ela percebe ali alguma coisa, que a microfisioterapia são liberações, né, de emoções, de traumas, eles conseguem mapear horário, acontecimento, é muito legal. Eu estava batendo um papo com ela para entender melhor o trabalho que ela realiza, e aí eu falei, gente, que lindo isso, né, porque a hora que você percebe ali a liberação de alguma emoção, de algum trauma, você traz uma história. Eu sempre dou exemplos aqui da constelação, que é o lugar onde eu atuo. Então, às vezes o cliente está lá e ele está enrijecido, inflexível, e aí eu vejo isso, eu narro uma história. E quanto mais a gente faz isso para o outro, a gente aprende para nós também. Então, é uma via de mão dupla, não é uma via de uma única mão. E como é que eu faço, Sandrinha? É muito simples. Eu vou ouvir uma história, aquela história vai me afetar, eu vou deixar ela conversar um pouco ali comigo, né? O tempo que for necessário, vai depender muito da história que a gente escuta ou que a gente lê. Tem história que a gente acha muito bonita e a gente já consegue narrar. Tem histórias que afetam tão profundamente a gente que a gente tem que permanecer com ela muito tempo porque a gente não consegue narrar. Porque toda vez que a gente for narrar, a gente sente vontade de chorar. A gente não deve narrar histórias que nos emocionam. Não devemos fazer isso, tá? Não é que não podemos, né? Você pode fazer o que você quiser, mas não devemos fazer isso. Mas a questão é, você deixa a história dialogar ali com você, e na hora que você for narrar, abrir mão do seu ponto de vista e ficar apenas com a história, apenas com a sequência de acontecimentos da história. Não impõe ali o seu ponto de vista, não coloque ali a sua interpretação na sua narrativa. Narre apenas a história. Agora, aqui há uma dificuldade grande para quem começa a fazer contoterapia, porque existe muitas vezes uma intenção do terapeuta ao narrar aquela história. Ele não escolhe a história pela sequência de acontecimentos, pela mensagem da história, pela transformação que o personagem vivencia. A maioria das vezes que eu vi pessoas utilizando das histórias, e eu trato disso muito com os meus alunos, eu acho que essa história serve para ele por causa. Então, eu escuto o problema que é me trazido, e aí eu faço um julgamento daquele problema. Então, eu falo, a questão ali é tal coisa. Eu acho que essa história vai funcionar. E aí você narra a história com a intenção de provocar o movimento, é uma intenção. Eu narro com a intenção de mostrar para ele que o que ele está pensando, fazendo, a postura interna dele está inadequada. Então, quando eu narro a história carregada de uma intenção, ela também não vai provocar um movimento na alma. E essa é uma das coisas mais difíceis. Não acho difícil, mas é o que eu mais vejo. E o que acontece? A história, ao começar a chegar no ouvido dele, ele vai perceber a intenção do porquê que você está narrando aquela história. E quando ele percebe essa intenção, ele bloqueia. Ele não vai querer ouvir. Ele vai ouvir, tá? Mas ele vai resistir, porque é meio que assim, quem é você para me falar tudo isso? Ai, oxe, tá achando o quê? Eu sei da minha vida. Eu sei mais da minha vida do que eu sei mesmo. Então, quem é você? E aí, o que vocês vão ver muito? Então, se o cliente, ao terminar de ouvir a história, vier ou mas, pode ter certeza,
volta o olhar para dentro, porque você narrou a história cheio de intenção. E aí ele vai julgar o personagem, ele vai criticar a história, ele vai afirmar e confirmar todas as razões que ele tem para permanecer daquele jeito, aquela postura, com aquele comportamento. Não há como a gente trabalhar com a contoterapia carregado de intenções por um julgamento que nós fazemos daquela situação. Mas e aí, Sandra, como é que eu vou saber qual é a história que eu narro? Pela mensagem, pela transformação que o personagem vivencia. Conte sem intenção nenhuma. Eu gosto muito de trabalhar com, quando a situação é me colocada, a história vem. A história vem. Ela pede para ser narrada. Quando a gente tem a contoterapia como uma ferramenta, é como se a gente tivesse uma besaça, uma bolsa de couro, e todos os contos estão lá dentro, todo o seu repertório. E esse repertório pode ser muitas vezes de um conto só, tá? Mas a maneira como você narra, esse um conto se transforma em dezenas, centenas de histórias. Quando você vai trabalhar com a contoterapia, você pega a sua besaça, bota do seu lado e abre ela. A metáfora que eu uso é essa, assim, é uma imagem bacana da gente ter. Abro e deixo lá. Eu não vou enfiar a mão lá dentro, nem nada. E aí vai chegar um momento que a história salta da besaça, da bolsa, pedindo para ser narrada. Às vezes não acontece. Então é necessário eu dar uma olhadinha lá dentro da besaça e falar, e aí? Como é que vocês estão aí dentro? E aí a gente escolhe a história pela mensagem, pela transformação, pela sequência de acontecimentos que o personagem vivencia. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que eu também gosto muito dela. Sempre que eu estou trabalhando uma história, eu lembro dessa, porque ela me ajuda a olhar para a interpretação que eu dou. Eu não tem problema com isso, tá? Você pode olhar para a interpretação que você dá, porém, ao trabalhar com a história para outra pessoa, você abre mão dessa interpretação. Essa história, ela me ajuda bastante. É a história de um carpinteiro que fazia objetos tão bonitos, ao ponto das pessoas, ao verem os seus objetos, suas mesas, suas cadeiras, seus armários, ficavam hipnotizados. Seus objetos eram tão encantadores que o próprio imperador não resistiu, virou para ele e perguntou qual era o segredo dele. O que ele fazia para os seus objetos serem tão belos? Não existe segredo. Mas eu posso te contar como é que eu trabalho. Eu começo, imperador, quando eu vou fazer uma mesa, a primeira coisa que eu faço é eu reúno energias e eu trago à mente a quietude. Eu passo a desconsiderar qualquer recompensa que eu possa ganhar com aquela mesa, qualquer fama que eu possa adquirir com aquela mesa. E somente quando eu estou livre das influências de todas essas considerações externas, somente aí eu posso escutar a voz interna que me diz claramente o que eu devo fazer. Quando essas minhas habilidades estão assim concentradas, aí sim eu pego o meu machado. Eu asseguro que ele esteja bem afiado, eu verifico se ele está adaptado ao movimento, ao balanço do meu braço, e só assim eu entro na floresta. Eu procuro a árvore certa, sem pressa de encontrar. A árvore certa, imperador, é aquela que está me esperando para tornar a minha mesa. E quando eu a encontro, eu pergunto: o que eu tenho para você? E o que você tem para mim? Então eu corto a árvore e começo a trabalhar. Eu me lembro, imperador, de como os meus mestres me ensinaram a coordenar minha habilidade, meu pensamento com as qualidades naturais da madeira. Aí o imperador disse: mas carpinteiro, quando a sua mesa está pronta, ela tem um efeito mágico sobre mim. Eu não posso olhar para ela como eu olharia para qualquer outra mesa. Qual é a natureza dessa magia? O carpinteiro olhou para o imperador e disse: majestade, o que o senhor chama de mágica vem apenas disso que eu acabo de lhe contar. Quando a gente trabalha com contoterapia, devemos fazer essa pergunta ao conto: o que você tem para mim? E o que eu tenho para você? E assim a gente inicia o trabalho com a história. É isso. Alguém tem alguma pergunta?
para fazer? Vamos ver. A Maria colocou que delicioso esse conhecimento. Arro, há quase 15 anos eu tive acesso aos contos e de forma muito diferente do caminho que eu trilho hoje com as histórias, foi por um outro objetivo, e eu fui descobrindo esse lugar nas histórias. Então, quando eu estava fazendo a pós, eu queria fazer um TCC falando sobre o poder das histórias da cura. É engraçado porque é um campo onde os próprios contadores têm um certo ageriza, sabe? Só que eu não podia desfazer de toda a experiência que eu havia vivenciado com as histórias, de todas as experiências e as feridas que as histórias me ajudaram a curar, das minhas histórias mesmo, da infância, da adolescência, das minhas experiências. Não tinha como eu me desvencilhar disso. Eu falei um pouco disso, mas de forma um pouco superficial, falando da transformação que a história pode nos fazer, mas ficou um pouco ali, eu não quis aprofundar muito não, porque eu não fui muito incentivada a isso. Eu já trabalho com isso há 10 anos. 10 anos que eu comecei a reparar que as histórias provocavam um movimento na alma das pessoas, eu estava passando por provocações, eu fui vivenciando umas coisas que eu falei, tem um trem aí. Só que como a gente não acha muita biografia pautada em algo que seja sério, né, sem ser no achismo, aí eu fui para a neurociência para ver se tinha alguma coisa ali, né, com as histórias. E aí eu descobri várias coisas na neurociência, então por isso que eu trago a neurociência para esse estudo, porque é algo que pauta mesmo, né? Não fica só no campo da magia, no campo da ai, que lindo que é isso. Sai um pouco desse lugar e vem para um lugar que é mais palpável, um lugar onde a gente sabe que dá para fazer por causa disso, disso e disso e disso, porque o nosso cérebro reage mesmo às histórias. Nós temos reações químicas, né? Não é só um campo mágico, é químico o processo. Eu provoco reações químicas e e físicas. Adorava contar histórias para as crianças e me encantava o efeito que surgia nelas. A gente deve pensar o seguinte: a gente ainda é uma criança. Se tem a ideia aqui no Brasil, infelizmente, de que as histórias são historinhas para criança. Os contos tradicionais, hoje nós temos histórias para as crianças, né? Voltadas exatamente para as crianças. Mas as histórias com as quais eu trabalho, que são os contos de tradição oral, elas não são histórias para as crianças. Elas são histórias que trazem componentes do universo adulto, porque os contos de tradição oral, eles são muito velhos. Tem contos que têm 5.000 anos, como o conto de Gilgamesh, por exemplo. E nessa época não se tinha essa ideia de adulto-criança. As crianças eram pequenos adultos. Então, os contos eram contados para os adultos. Eram contados em momentos de chás, em reuniões de adultos, onde as crianças ficavam ali também. Quando veio essa ideia da infância, aí os contos de fadas começaram a ser adaptados para o universo infantil. Mas é isso, meus queridos. Beijo grande para vocês. Até a próxima.